Se você acabou de travar sua coluna, tá sentindo a dor irradiada da lombar para coxa, da lombar para virilha, para o pênis, para genital, tá sentindo a dor irradiar até a perna, sentindo dormência, formigamento, agulhadas ou choque, você precisa entender algumas coisas. O engenheiro, ele tem determinadas habilidades, na construção civil, por exemplo. O arquiteto, ele tem atividades que podem parecer para o leigo parecidas, mas funções estritamente diferentes. O engenheiro pode ter seu trabalho complementado pelo arquiteto e vice-versa. Quando o engenheiro tenta fazer alguma coisa própria da arquitetura, e não pense que isso não acontece, dá merda. Quando o arquiteto tenta fazer alguma coisa própria da engenharia, também dá merda. O profissional mais preparado para lidar com a crise de dor aguda na coluna cervical, lombar, joelho, ombro ou qualquer outra articulação, ATM, é o fisioterapeuta musculoesquelético. Por que eu estou te dizendo isso? Existe um estudo que comparou o caminho comum da população com crise de coluna. Qual que era o caminho comum? Ir no médico, fazer uma ressonância, tomar remédio, devolver a ressonância para o médico, mudar o remédio, fazer injeção, bloqueio, só então ir para a fisioterapia, fazer a fisioterapia, voltar no médico para saber se o médico dá alta para você. Acabou o tratamento. E o caminho que não é usual? Qual o caminho que não é usual? Ir no fisioterapeuta direto. A população ainda acredita que o fisioterapeuta não pode te abordar em primeiro lugar, no primeiro contato. A população acredita que para ir no fisioterapeuta precisa ter passado por um médico. E a gente não pode culpar você por isso. Afinal, o sistema de planos de saúde são assistências médicas. E para você procurar qualquer profissional não médico pelo seu plano, você precisa de uma guia de prescrição do médico. Por isso, o médico tem esse poder diante da sociedade. Fazer a sociedade acreditar que primeiro tem que ir nele. Só que o que é que esse estudo mostra? Que quando você vai no médico primeiro, você gasta $2.700 a mais. O que é que um outro estudo mostra? Que quando você faz ressonância antes de 6 semanas de uma crise de dor aguda na coluna vertebral, por exemplo, você atrasa a sua recuperação e ainda aumenta a hipervigilância, preocupação, catastrofização e medo do movimento. Quando você vai direto no fisioterapeuta, sua recuperação é mais rápida. Um outro estudo fala o quê? Que quando você compara grupos de pacientes com dor nas costas que usaram anti-inflamatórios versus os que não usaram anti-inflamatórios, o que acontece? Quem usou anti-inflamatório retardou a recuperação. A recuperação foi muito mais rápida em quem não usou anti-inflamatório. Essas informações soam novas para você? Calma, respira. Quando você está com uma crise de coluna lombar, você precisa se atentar a alguns sinais. Perda de força progressiva. Você não é capaz de ficar mais na ponta do pé, nem nos calcanhares. Equilibrando nos calcanhares. Perda de sensibilidade. Se for uma crise cervical, você perde a sensibilidade nos braços. Se for uma crise lombar, você perde a sensibilidade nas pernas. Eu não estou dizendo de você tocar o lugar e sentir aquele lugar um pouco mais sensível. Eu estou falando de você não sentir o toque naquele lugar. Incontinência urinária ou fecal. Você é incapaz de controlar o xixi e as fezes. Verdade ou não? Isso já aconteceu? Não, né? Porque a prevalência desses achados é de menos de 2% do total de casos. Anestesia em cela, dormência no pênis, nos testículos, na vagina, pequenos e grandes lábios, região anal, anestesia em cela, adormece sua genital. Você já teve isso? Recentemente, uma crise de coluna de um dos cantores mais famosos do Brasil, Wesley Safadão, foi evidenciado num jornal de rede nacional, o Fantástico, que houve suspeita de síndrome de Caldequina, porque ele teve um sintoma de anestesia em cela. E anestesia em cela é uma urgência médica, você não tem que ir para o fisioterapeuta. Acontece que é uma raridade, 1 em 1 milhão de casos. Entende? O que mais? Perda de peso sem motivo. Você está perdendo peso desde a crise sem razão nenhuma? Sem começar a dieta, sem descobrir o diabetes, sem intensificar a atividade física, sem mudar o estilo de vida? Provavelmente não, né? Você está tendo febre junto com a dor? Sinal de alguma infecção? Provavelmente também não, não é mesmo? Por que eu estou te falando isso? Porque esses sinais são ausentes na maioria esmagadora dos casos. E só na presença desses sinais que você deve fazer uma ressonância, ir no médico, tomar bloqueio, fazer injeção, tomar remédio, ir para o fisioterapeuta ser manipulado. Entende? E uma outra coisa, não menos importante, você sofreu algum trauma, alguma queda ou algum acidente que justifique a sua dor? Provavelmente não, não é mesmo? Ou seja, você não tem nenhum sinal de gravidade no seu quadro de crise. Você está com o movimento travado, a dor está irradiando da coxa, na virilha, no testículo, no bumbum, atrás da coxa, descendo até a perna. Mas você não tem nada grave, porque essas perguntas que eu acabei de te fazer estão negativas. Ah, Caio, mas a pergunta tal está positiva em mim. A gente tem que te avaliar, porque mesmo que alguma dessas perguntas estejam positivas, existe uma chance gigantesca de você deitar numa maca no atendimento presencial, existe uma chance gigantesca de você deitar no seu sofá no atendimento online, nós, fisioterapeutas, testarmos movimentos em você e você simplesmente melhorar absurdamente desse sinal de gravidade. Isso mesmo. Isso é a violação de expectativa. O paciente, ele só acredita que a dor está vindo de uma inflamação, está vindo de uma lesão ou está vindo de alguma doença. Só que esses são apenas 3 fatores de milhares de outros fatores
que podem ocasionar a dor. Entende? Então, existe a esfera de sobrecarga do trabalho. A gente fala assim, ó, trabalho, amor e lazer. Trabalho, amor e lazer. Por quê? Amor não é só relação conjugal, é sua namorada, sua esposa, seu marido, não. Amor são suas relações, seus relacionamentos, né? Com familiares, irmãos e por aí vai. Como é que tá suas relações em casa? Com sua mãe, com seu pai, com sua esposa, com seus filhos? Como é que tá sua relação no trabalho? Com seu chefe, com seu sócio, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho? Como é que tá sua relação com seu irmão? Né? Você tem feito alguma coisa para se distrair? Para sair dessa rotina de workaholic, de só trabalho, trabalho, trabalho? Você tem passeado? O que você gosta de fazer de lazer? Ah, eu gosto de assistir filme. Tá, e o que mais? Porque geralmente assistindo filme você tá no mesmo ambiente, né, de casa, não necessariamente você tá no cinema, saindo com esse objetivo, você tá passando tempo ali. São coisas que fazem o cérebro desarmar as reações de tensão muscular, de travamento, de espasmo muscular. São fatores que influenciam na sua crise e na sua dor. Né? Fatores cognitivos, comportamentais e de estilo de vida. Como é que tá a sua hidratação? Como é que tá a sua hidratação? Como é que tá sua alimentação? Tá balanceada? Ou você tá comendo na rua o tempo todo? Ah, eu tô comendo saudável, mas será que o tempero é saudável também? Só porque a comida é bonita você acha que ela é saudável? Como é que tá sua saúde mental, seu controle de estresse? Tá tudo bem? Como é que tá seu nível de atividade física? Ah, eu faço atividade física todos os dias, às vezes 7 vezes na semana, às vezes eu treino 2 vezes no dia. Talvez você esteja fugindo da dose que é terapêutica da atividade física, porque exercício tem uma dose, tem uma quantidade. A gente chama isso de volume mínimo efetivo e volume máximo recuperável. O exercício gera benefício dentro dessa faixa de VME e de VMR. Se você não estiver fazendo o volume mínimo efetivo, provavelmente o que você está fazendo não gera benefícios. Se você tiver a mais do que o volume máximo recuperável, provavelmente você está colhendo os malefícios de uma carga de treinamento não dosada por muito tempo. Às vezes você até está fazendo exercício, mas está fazendo demais. A gente tem que rastrear tudo isso. Faz sentido? E o nível de atividade, que é tudo que você faz fora do exercício, como é que tá? Tá tudo bem? Se estiver tudo bem, tá ok. Por quê? Você sobe escada? Você trabalha em pé ou sentado? Você pega elevador sempre, né? Você vai na padaria de carro, no mercado a 2 quarteirões de sua casa? Quantos passos por dia você dá? Você já parou para ver no seu relógio inteligente? Ou no aplicativo que você pode baixar em qualquer celular? Um aplicativo contador de passos? Você acha que você está batendo de 7 a 10 mil passos todo santo dia? Isso é nível de atividade. É o quanto você estressa o seu metabolismo fora do nível de exercício físico sistematizado que você faz. Isso também influencia na dor. Então, se você tem um esforço dado por uma recompensa recebida pobre no trabalho, na família, no seu relacionamento, não é o que você recebe, é a sua percepção sobre o que você recebe. Se você acha que você recebe pouco diante do que você entrega, não só financeiramente, mas também de reconhecimento, você tem fator de risco para dor. Se você é casado, você tem mais fator de risco do que um solteiro. Não me pergunta por quê. São dados das pesquisas científicas, a gente não sabe o meio. Mas é assim, é o que é. A gente tem que fazer mais pesquisa para entender mais, mas a gente sabe hoje que o casado tem maior risco do que o solteiro. Se o tamanho da sua família é de 3 membros ou mais, você tem mais risco do que se sua família tiver 2 membros. Marido e mulher, né? Mulher, marido, enfim. Se tiver mulher, marido e filho, você tem mais risco de dor. Ai, filho, então... Não é nada de crença sobre filho, é sobre seu senso de responsabilidade. Seu nível de autocobrança. Seu nível de cobrança externa. Seu nível de julgamento sobre si próprio. Sua baixa autoestima. Se você não tem autoeficácia, isto é, a capacidade de lidar com os problemas, sejam eles intelectuais, emocionais, psicológicos, espirituais, ou até mesmo problemas de dor que você tem. Dor, não tem diferença entre dor física e emocional, mas se você não tem capacidade de lidar com a dor, você tem baixa autoeficácia. Você acredita que alguém vai resolver o problema pra você, quando na verdade é você que tem que resolver o problema. E isso não tem nada a ver com não procurar um profissional para te ajudar. Tem a ver com você procurar o profissional e achar que ele tem que fazer determinada técnica, porque você ouviu o seu colega dizer que a acupuntura é bom para isso, que a osteopatia é bom para aquilo, que a quiropraxia é bom para aquilo, que a liberação é bom para aquilo. Às vezes você está completamente enganado. Eu cansei de receber pacientes por aquela porta ali, que chegaram pedindo osteopatia, acupuntura, liberação, e quando eu avaliei não era nada disso que eles precisavam. Então, às vezes o paciente me conta a história no WhatsApp, no Instagram, manda foto de exame de imagem, eu entendo o caso, e entendo a urgência, a sua preocupação. Mas quando eu te examino, tudo que você me contou pode cair por terra. Em 90% dos casos, tudo que os pacientes me contam durante o exame físico, seja na consulta presencial ou na consulta online, cai por terra. Beleza? Então, essa é a parte 1 desse vídeo para tranquilizar você que está em crise de dor aguda. Seja ela de ATM, cabeça, cervical, lombar, coluna como um todo, travamento de joelho, crise de dor aguda no ombro, né? Tendinopatia no joelho, no cotovelo, bursite, está em crise de dor? Assiste esse vídeo quantas vezes forem necessárias para se tranquilizar, porque eu tenho certeza que a maior chance é que você seja os 90% das dores inespecíficas que não tem nenhuma gravidade. Ou os 8% das dores específicas que também não tem gravidade. É muito raro você que está me assistindo aqui ter aqueles sinais não mudarem em consulta durante o tratamento e você realmente está lidando com uma coisa grave. Aí a gente está falando de menos de 2% dos casos. Então, o intuito da parte 1 desse vídeo é te tranquilizar. Agora, na parte 2, eu vou te mostrar os testes que você vai aprender a fazer para se tranquilizar. Beleza? Assiste a parte 2 agora. Bom, pessoal, então vamos lá. Parte 2 do vídeo para que você descubra se o seu problema de crise aguda de coluna, seja pescoço ou lombar, torácica, é grave. Ok? Qual a primeira coisa que você vai fazer?
Você vai ficar de pé, de frente para um espelho e vai pensar, em pé parado, aonde a minha dor está. Ela está na lombar parada, no meio, do lado direito, do lado esquerdo. Ela está em faixa na minha lombar. Ou ela está na lombar descendo para glúteo, coxa, perna, anterior da coxa, medial da coxa, virilha, genital. Pronto, você anota onde a dor está parado em pé. E essa vai ser sua referência. Porque eu vou pedir para você fazer uma série de coisas que você vai voltar para essa posição para testar se você está melhor, se você está pior ou se você está igual. E quando eu pergunto isso aos pacientes, os pacientes tendem a me contar uma história. E a gente tem que gerar objetividade dentro da subjetividade do relato do paciente. Paciente, eu entendo. Mas me diga aí, se você pudesse responder entre melhor, pior ou igual, como você está? Então pronto. Anotou onde adotar, em pé parado, vai fazer assim, ó. Desviar o bumbum pro lado. Muita gente erra. A galera, ó, joga o tronco pro lado. Não é isso. É o bumbum que vai pro lado. Fica lá e anota o que é que acontece com a dor. Ela aumenta, diminui, fica igual, espalha, anota também no papel. Volta pro neutro. Desvia pro lado e anota o que acontecer. Volta pro neutro. Fica de lado, mão no bumbum. Muita gente erra, coloca a mão na lombar. A mão na lombar restringe o movimento, não pode. Então a mão é no bumbum e joga para trás, tipo o Cirque du Soleil. Máximo. E aí você anota o que acontece quando vai para trás. Quando eu vou para trás, minha dor que estava na coxa desceu para a perna. Quando eu vou para trás, minha dor que estava no meio ficou em faixa e aumentou. Você vai anotar tudo o que acontece. Aí dobra para frente o máximo que você puder. Vê até onde sua mão alcança. Geralmente, o paciente que está travado ele não consegue passar do joelho. Não chega no chão de jeito nenhum, tá? Tanto faz o joelho esticado ou um pouquinho dobrado. Anota o que acontece aqui embaixo. E anota também o tamanho do seu movimento. Da primeira vez, eu só cheguei até aqui. Eu quero que você anote até onde você chegou. Beleza? Testamos as 4 direções da coluna lombar. Agora eu quero descartar a gravidade. Como que eu descarto a gravidade? Ponta do pé e equilíbrio, 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. Calcanhar e equilíbrio, 2 passinhos para frente, 2 passinhos para trás. Se eu fui capaz de me equilibrar nos calcanhares e na ponta dos pés, obviamente, se eu tiver uma hérnia de disco na imagem, ela não é relevante. Porque, além de minha dor não ultrapassar a linha do joelho, característica da hérnia de disco, apenas 4% do total de casos, eu não perdi a força da ponta do pé nem do calcanhar. O paciente que tem uma hérnia de disco verdadeira, com compressão neural, cara, como assim a hérnia de disco verdadeira? É porque tem a hérnia de disco que está na imagem e está no exame físico que a gente faz no consultório ou no atendimento online. Essa é a hérnia verdadeira. Ela não muda com nada que a gente faz aqui com você. 4% dos casos, lembra disso. É muito raro. E existe a hérnia que está na ressonância, mas não está no exame físico. Você pode até ter a hérnia na ressonância, mas ela não é relevante para a produção dos seus sintomas. Por mais que você ache que essa dor é a pior dor da sua vida, não tem relação com a ressonância. Porque para ter relação, a dor precisa passar do joelho, descer até a perna, e você perder a força da ponta do pé e dos calcanhares. Beleza? Agora eu vou testar a sensibilidade. Eu toco na minha coxa, eu toco dentro da coxa, eu toco nas pernas lateralmente e medialmente. E eu percebo, minha sensibilidade foi perdida ao toque? Aí você vai dizer, não, essa perna está mais sensível, ó, dói mais quando eu passo a mão. Mas não é sobre isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se você está sentindo o toque. Sinto, tem uma sensibilidade alterada, ok, mas não perdeu a sensibilidade. Tem gente com compressão nervosa real, quando trava a coluna, que quando toca na perna não sente o toque na perna. A pergunta que eu faço para você é, você está sentindo o toque da calça na sua coxa? Você está sentindo o toque da sua cueca na sua genital, testículo? Você está sentindo o toque da sua calcinha na sua vagina, na sua genital? Porque geralmente a gente só começa a perceber o toque do tecido na região íntima quando a gente para pensar. E quando a gente acostuma, a gente não está sentindo a roupa em canto nenhum. Né? Às vezes você sente mais uma etiqueta da camisa que está agoniando, aí você sente mais. Mas quando você se acostuma, você não sente nada. Tem alteração de sensibilidade no toque do seu tronco, braços, pescoço? Não, minha sensibilidade está normal, eu sinto o toque. Pronto, eu não perdi força, eu não perdi sensibilidade. Então, sinal de gravidade está quase nada. As perguntas que eu fiz anteriormente na parte 1 do vídeo, né? Perda de peso sem motivo, febre junto com a dor, trauma que é o acidente que justifica o aparecimento da dor. Você sofreu um acidente de carro, caiu da própria altura, caiu da escada, caiu do primeiro andar da casa, deu livre guarda? Não, você não sofreu trauma. Qual a explicação para essa dor daí? Eu sei que você está pensando que tem alguma coisa grave, principalmente se você já passou no médico. E o que é que o médico fez? Prescreveu a ressonância e te meteu medo. Porque o médico é treinado para olhar a ressonância, tratar a doença, não tratar o doente. O fisioterapeuta é treinado para tratar o doente. É completamente diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Por quê? 90% das dores são inespecíficas. 5 a 8% são específicas. Então, meu Deus, 95% do total, fisioterapia que trata. 5% que a dor é por causa de uma fratura, que a dor é por causa de câncer, que a dor é por causa de infecção, né? Que a dor é por causa de uma compressão nervosa real que não responde à fisioterapia. Aí o médico entra e a gente não faz nada. Absolutamente nada. Então, cada um no seu quadrado. Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai deitar de barriga para cima e você vai esticar sua perna reta. Você vai fazer assim, ó.
e vai anotar o que é que você sente. Se a dor aumenta, se a dor espalha. Você vai fazer assim com a outra perna também, a perna que não dói. Você vai anotar o que é que acontece com a dor. Beleza? O que é isso que você acabou de fazer? Esse é o teste de tensão neural. Eu testo com isso aqui se o seu nervo está aprisionado e se esse aprisionamento é real ou é falso. Vou te explicar já já. Você deita de barriga para cima e se você levantar a perna, chegar aqui em 35, 45 graus e sua dor aumentar, a dor que você se queixa aparecer, sinal positivo para a compressão do nervo. Beleza? Se eu fizer na perna que não dói e a perna que não dói provocar a sua dor, sinal muito positivo de compressão neural. Se você deixou a perna que não dói e a sua dor aumentou, o sinal é muito positivo, tá? Agora o que, é que você vai fazer com essa informação? Bom, agora você vai deitar e fazer um exercício que eu te ensinei. Então você provavelmente já passou por um tratamento comigo e esse vídeo é produção para os pacientes que estão tentando voltar para o tratamento e não estão conseguindo horário, para que eles fiquem tranquilos. Então você vai lembrar lá do que eu te passei na primeira semana e você vai olhar o vídeo no WhatsApp, que a gente sempre envia para o WhatsApp, e você vai fazer o seu exercício da primeira semana. Você vai fazer as 15 repetições 3 vezes no dia, beleza? E você vai guardar 72 horas. Por que 72 horas? Porque a maioria das crises de coluna começam a melhorar com 72 horas a no máximo 10 dias. Então quando o paciente procura um tratamento durante essa crise, pode ser que o tratamento atrapalhe, principalmente quando você vai no profissional que não tem experiência para te explicar isso aqui, que não tem conhecimento científico, que não está atualizado. Ele vai te dizer que a hernia está comprimindo, você vai cagar de medo e você vai começar a evitar fazer as coisas. O que é que acontece se você evita fazer as coisas? Você começa a ter atrofia por desuso. Sua musculatura, começa a perder funcionalidade. Sua articulação começa a endurecer. Quando sua articulação endurece, o que acontece? Rigidez. Quanto mais rigidez, o ciclo de incapacidade de dor começa a se repetir. E às vezes, quando você consegue voltar para cá, o seu problema está completamente diferente, o tratamento é muito mais longo. Beleza? Então vamos se tranquilizar, porque apenas 2% dos casos ou menos são casos realmente graves. 98% dos casos não tem nenhum desses sinais que você aprendeu, nem na parte 1 nem na parte 2 do vídeo. Então, essa informação é para te tranquilizar. Olha que louco. Os pacientes, olha que louco. Os pacientes, eles fazem a ressonância e quando o médico diz, não tem nada aqui que justifique sua dor, não. O paciente fica mais preocupado. O paciente, quando vem aqui no fisioterapeuta e a gente examina ele e fala, seu exame físico está limpo. Ele fica mais preocupado. Para ele, nem o médico, nem o fisioterapeuta acharam um problema dele, porque ele tem essa necessidade, ele tem essa cultura de ter que encontrar um problema para ter a ilusão que será tratado corretamente. Por que ilusão, pessoal? Porque hoje, paciente que tem dor, não importa mais qual é o diagnóstico. Importa o que o paciente sente. Se o paciente sente dor e tem dificuldade de movimentação, se o paciente sente dor e sente incapacidade, é isso que a gente vai tratar. Não importa qual é o diagnóstico. Eu não estou nem aí se é artrose, se é hérnia, se é protusão, se é abaulamento, se é discopatia degenerativa, se é síndrome facetária, se é tetraparesia espástica tropical, se é espondilolistese, se é lúpus eritematoso sistêmico, se é espondilite anquilosante. Eu não estou nem aí qual é o seu diagnóstico. Porque o que eu vou tratar não é o seu diagnóstico. Eu vou tratar você, o que você sente e o que você quer voltar a fazer. Alguns tratamentos são mais demorados, alguns tratamentos são mais rápidos. Então aqui você só tem algumas opções. Um tratamento de 1 mês, um tratamento de 2 meses, um tratamento de 3 meses, um tratamento de 6 meses, um tratamento de 12 meses e um tratamento de 24 meses. Você só tem essas 6 opções de tratamento. Porque todos os diagnósticos, olha só, todas as apresentações clínicas, porque o que é que eu quero que você entenda? Apesar da sua ressonância ter dado que está escrito lá, e o médico ter te dito isso, quando você chega na minha especialidade, que é a fisioterapia musculoesquelética, especializada em dor, o mesmo diagnóstico do médico podem ter 18 apresentações clínicas diferentes. E essas 18 apresentações clínicas diferentes têm tempos de tratamento completamente diferentes e intervenções completamente diferentes. E 95% dos fisioterapeutas não sabem disso, não fazem a mínima ideia disso. Eles têm aquele paradigma doença, lesão, inflamação, fortalecimento, alongamento, choque, calorzinho, repouso, remédio. E é muito mais do que isso. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo com você, para você ter autonomia. Depois que você tem autonomia, você tem que ser exposto gradativamente aos movimentos que você não consegue fazer. Caio, eu não estou conseguindo dobrar, nem calçar o sapato, nem isso. Eu vou ter que fazer mesmo com dor? Não necessariamente. Existem graus de movimentação prévios à sua atividade. Caio, como assim? Antes de eu chegar, cruzar a perna para calçar o sapato, existem várias partes desse movimento que eu posso te expor sem fazer você ter experiência de dor e violar sua expectativa, porque você entendeu o que é que está acontecendo. O processo primeiro começa aqui. Entender, desmistificar, se tranquilizar. Começar a ressignificar crenças que são irracionais e geralmente baseadas no exame de imagem, baseadas no pensamento automático que chega no paciente, que é comum, que é de medo, e baseado nas experiências prévias de frustrações com tratamentos anteriores. Então aqui você vem para uma nova janela terapêutica, uma nova oportunidade de se tratar. Venha com flexibilidade psicológica para aceitar informações novas. Eu já atendi pacientes que vieram do Einstein, que vieram do Sírio-Libanês, que vieram do Sara Kubitschek, que já foram em profissionais dos Estados Unidos, que já foram em profissionais super renomados no Brasil. Só que a visão desse não é que esses profissionais são ruins e eu sou bom, não, longe de mim. Mas esses profissionais, muitas vezes, têm um pensamento papo anatômico. Para você estar sentindo dor, tem que ter alguma coisa errada com a sua imagem.
tem que ter alguma coisa errada de doença, tem que ter alguma lesão, e não é assim. Existem 7 dimensões que influenciam a dor, e a maioria dos médicos e fisioterapeutas não estão atualizados em relação à neurociência moderna da dor. A maioria dos pacientes que não tem dor também apresentam abalamento na ressonância, degeneração, hérnia, condromalácia patelar, esporão de calcânio, artrose de joelho, síndrome do impacto no quadril, síndrome do impacto no ombro, bursite, tendinite, essas coisas feias todas que tem na ressonância. Se a gente fizer 1000 ressonâncias em 1000 pessoas sem dor, a gente vai achar, estatisticamente, 87% de alterações degenerativas. E sabe qual que é o lance? Quando o paciente recebe essa informação, a curva de incapacidade de dor começa a aumentar. Porque a preocupação associada ao diagnóstico e a projeção catastrófica de futuro que o paciente faz com os pensamentos automáticos começam a mudar o comportamento, aumentar o medo, começar a evitar, começar a se proteger demais. A gente não foi feito para se proteger, a gente foi feito para se movimentar, claro, de forma gradativa e orientada por um profissional especializado. Então, com esse vídeo, você entendeu agora se o seu sintoma é grave ou se o seu sintoma não é grave. Se o seu sintoma, que é o que eu acho, não é grave, você vai voltar nos seus vídeos e fazer seus exercícios e vai retestar tudo que você aprendeu aqui. E você vai se questionar, eu estou melhor, pior ou igual? Não, eu estou igual, eu estou pior. Aí você vem para mim. Mas se você está melhor do que eu já te ensinei em tratamentos anteriores, você não precisa da consulta, você só precisa ter paciência. Vão ter profissionais que vão dizer para você o quê? Venha mais vezes na semana, venha 3 vezes na semana e vão ganhar seu dinheiro à toa. Porque não tem diferença nessa fisioterapia que a gente faz de você que vem uma vez na semana para você que vem 2, que vem 3. Não tem diferença. Não acredite nesses profissionais que querem só ganhar seu dinheiro. Acredite em profissionais que querem te dar independência, para que você não precise deles para se automanejar. Você já fez terapia com um psicólogo? O psicólogo, ele te ensina a regulação emocional, registrar pensamento, a enfrentar diversidades de várias esferas da nossa vida. Mas durante o seu tratamento, ele está te treinando para ser seu próprio terapeuta, para você fazer a autoterapia, para você se autorregular, para que você não dependa dele. Você já foi nutricionista? O nutricionista te acompanha 1, 2, 3, 6 meses e te ensina a comer em todas as fases da sua vida. Te ensina a comer para déficit calórico e emagrecimento, te ensina a comer para manutenção do peso corporal e saúde, te ensina a comer para ganho de peso e ganho de massa muscular. E a partir daí, ele te dá autonomia para você ser seu próprio nutricionista. Você tem os grupos, você tem as calorias, você tem as quantidades e os pesos dos alimentos, você começa a montar dietas dentro dos macronutrientes que você gosta, para que você tenha regularidade na dieta, na alimentação balanceada. Você não vai precisar de nutricionista para a vida toda. O bom médico, ele deveria te explicar 3 coisas. Por que você tem o que você tem, o que fazer para melhorar o que você tem e o que fazer para prevenir a recorrência do que você tem. A partir daí, você começa a se tornar o seu próprio médico. Porque você tem as ferramentas para não ter aquele problema de novo. Claro que para toda exceção tem uma regra de que uma hora você vai ter o problema outra vez. E talvez você precise de ajuda, mas a grande maioria não precisa. Se ele entende isso aqui. Na fisioterapia é a mesma coisa. Eu vou te explicar por que você tem o que você tem, o que fazer para melhorar e o que fazer para evitar a recorrência. Nessas 3 etapas de tratamento, que podem durar 1, 2, 3, 6, 12 ou 24 meses, tudo depende da avaliação. Eu tenho paciente que eu atendi em 1 mês e tenho paciente que eu atendi em 2 anos. Depende da avaliação, não tem como te dizer com o que você me conta, nem com os exames de imagem que o médico te pediu e que você me encaminhou. Eu preciso te examinar. E uma coisa que tem que ficar clara para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Nós, fisioterapeutas especialistas em dor, não precisamos tocar em você para tratar você, para examinar você. A nossa terapia é baseada em terapia cognitivo-funcional, em exposição gradativa a movimentos, em prescrição de exercícios terapêuticos. Portanto, não venha com a esperança de que você vai deitar aqui e vai receber um estalo e vai receber uma acupuntura. Pode ser que você receba? Pode ser. Mas vamos fazer uma estatística aqui? Claro que por alto eu não tenho isso contabilizado, mas vamos dizer que a cada 10 pacientes que vêm aqui, um eu manipulo, um eu toco, um eu faço acupuntura. É muito raro. A maioria esmagadora dos pacientes não precisa de terapias passivas. Pelo contrário, toda vez que você recebe uma terapia onde você deita e recebe alguma técnica, você não tem autonomia e o efeito não é duradouro. Toda vez que você recebe uma terapia onde você participa do tratamento, o efeito é maravilhoso e é duradouro e te dá autonomia. Você entende que melhora fazendo aquilo que eu te ensinei, sem eu precisar tocar em você. Aí o que acontece? Os pacientes que estão vindo aqui presencialmente começam a desmarcar o presencial para marcar online, porque começam a perceber que eles só precisam ter uma cadeira, um lugar para deitar e a conexão de internet, e eles fazem da casa deles. Eles não precisam pegar o trânsito e engarrafamento da paralela para vir aqui me ver. E eu estou vindo aqui 2 vezes na semana. Os outros 3 dias eu estou atendendo online. Então, aqui a gente atende vovozinho que tem risco de queda, paciente de tontura e algumas primeiras consultas de pacientes que acreditam que é importante me ver presencialmente, pelo menos no primeiro contato. Mas isso está caindo por terra cada vez mais. A gente está desmistificando cada vez mais isso. O número de atendimentos online que a gente está fazendo está crescendo muito. E você pode ver aqui nos destaques na descrição desse vídeo, pacientes online. Você vai ver pacientes sendo atendidos em Boston, Portugal, Algarve, Brisbane, Austrália, brasileiros no exterior, paciente no Rio de Janeiro, paciente no Tocantins, paciente no Rio Grande do Norte, paciente no Rio Grande do Sul, paciente em qualquer lugar. Você só precisa da conexão da internet. Bom, o intuito desse vídeo foi te tranquilizar. Agora você já sabe o que fazer para tirar as paranoias da cabeça relacionadas à crise que você está passando. Emergência não é o lugar para você. Ali só tem soluções paliativas que mascaram o seu sintoma e perpetuam o seu problema. Você vai ter um alívio momentâneo, 24, 72 horas, 1 semana no máximo. Depois o problema volta com força. E você já experienciou isso. Não é mesmo? Então espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Deixa um comentário se você gostou, curte, compartilha, assina o meu canal. Todos os dias tem vídeos novos aqui no YouTube para você. No Instagram também. Me segue em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, X,
Todas as plataformas a gente tem conteúdo todo santo dia, beleza? Encaminha esse vídeo para alguém que está sofrendo com crise de coluna, quem sabe a gente consegue tirar esse paciente da cirurgia. Ah, uma última coisa. A essa altura do campeonato você já deve ter percebido que médicos têm uma visão, fisioterapeutas têm outra. Essas visões se complementam em alguns casos. Em outros casos, elas divergem muito. E eu entendo que você fique confuso no meio, como se fosse cego em tiroteio. Você não precisa acreditar em nada do que eu te falei. Você só precisa escutar o que seu corpo te fala. Se o que eu estou fazendo com você está fazendo sentido, fica comigo, não mistura os tratamentos não. Tem paciente que acha que, eu tô com K, eu tô no Pilates, estou no RPG, estou na quiropraxia. Cara, e aí omite essa informação, não me conta. E aí o paciente está estagnado na evolução, eu estou colocando um movimento aqui e está fazendo outro movimento no Pilates em direções contrárias, em direções agravantes, e o profissional do Pilates não tem esse conhecimento. Aí você vai falar, não, liga para ele e explica. Não tem como. Para eu aprender isso aqui eu tive que estudar, sei lá, 5 pós-graduações até aqui, mais de 20 formações internacionais nesses 10 anos. Não tem como eu compilar esse conhecimento em uma conversa de telefone com um profissional que está no Pilates com você. Então, se eu te falar que não tem problema continuar lá, beleza. Mas se eu te falar que, se você quiser melhorar agora, você vai ter que dar 2 passos atrás para depois dar 2 na frente. Agora eu preciso que você fique só comigo. Porque a gente vai rastrear a quantidade do seu exercício, que provavelmente você está fazendo exercício demais. A gente vai fazer determinada técnica que tal técnica pode atrapalhar. Ai, Caio, mas lá na acupuntura é tão bom, cara, eu também sou acupunturista. E você viu que em nenhum momento eu fiz acupuntura em você. Por quê? Porque o seu caso não é para acupuntura. Pensa um pouquinho. Quando você vai no quiropraxista, o que você vai receber? Pode ser que você nem precise da quiropraxia, mas o quiropraxista só tem quiropraxia para te entregar. Ele vai te vender. Quando você vai no acupunturista, a mesma coisa. Quando você vai no osteopata, a mesma coisa. No RPGista, no instrutor de pilates, a mesma coisa. Quando você vem no fisioterapeuta clínico, especialista em dor, nós temos todas essas ferramentas no nosso currículo. Então nós sabemos identificar qual delas você precisa e em que momento da reabilitação. É completamente diferente. Vou te dar um exemplo para ficar muito claro. Certa vez, uma paciente chegou para mim com dor lombar. E ela me contou que a trajetória dela foi ir no ortopedista, depois no reumatologista. Quando ela foi no ortopedista e no reumatologista, ela recebeu o diagnóstico de hernia de disco e o diagnóstico de fibromialgia. A partir desses 2 diagnósticos, ela entrou no ciclo de depressão e incapacidade e chegou até mim. Quando ela chegou até mim, eu avaliei ela e ela não apresentava resposta mecânica. O quê? Ela não melhorava com nada do que eu fazia. Ela não apresentava melhora de dor, melhora de incapacidade, melhora de amplitude de movimento, conforto no movimento, com nada do que eu fiz. Eu falei, olha, essa dor não é musculoesquelética. Essa dor pode ser visceral. Eu preciso que você vá no nefrologista. Ela foi no nefrologista, ela tinha uma pedra no rim, fez o hitotripsia e melhorou absurdamente a dor. Nem precisou do meu tratamento. Ela só fez a consulta. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente perdeu aquela cultura do médico de família, do fisioterapeuta clínico. Se ela tivesse ido no clínico geral, ela teria identificado em exames de sangue, exames laboratoriais, ultrassom de abdômen total, que o problema dela era um cálculo renal. E o clínico mandaria para o nefro e ela resolveria o problema. Mas o que ela achou? Ela intuitivamente, porque tem coerência isso, tem plausibilidade. O senso comum fala isso. O que ela falou? O que ela pensou? A dor na lombar, então deve ser a coluna, deve ser algum músculo, vou no ortopedista. E faz sentido. Só que o que ela fez sem saber é que ela procurou a técnica, o método, a especialidade. E o ortopedista só tem ortopedia para entregar para ela. O clínico geral, ele tem uma visão global de quase todas as especialidades. Então ele vai fazer um rastreio mais amplo para direcionar ela para alguma especialidade. A mesma coisa somos nós, fisioterapeutas clínicos, especialistas em dor. Nós sabemos se o que você precisa é osteopatia, é quiro, é acupuntura, é Mackenzie, é PNF, é terapia cognitiva, enfim. A gente avalia e sabe para onde vai te direcionar. Quando você procurar a especialidade, vou no osteopata, você só vai receber aquilo, cara. Faz sentido? Então curte, comenta, compartilha, me segue, assina o canal. E é isso. Espero que o seu problema não seja grave e que você procure uma consulta direto no fisioterapeuta. E se você for caso grave, ele vai saber te identificar e te encaminhar para o especialista da área que você precisa. Beleza? Um grande abraço, movimento é vida.